como a extrema-direita e o MBL querem o retorno dos manicômios no Brasil e o que toda a história da luta antimanicomial tem para ensinar para a gente sobre isso. É o que a gente vai falar aqui agora. Primeira coisa, é importante a gente tentar, antes de falar qualquer coisa, ter uma imagem do que é que a gente entende por manicômio. Porque cada um tem sua experiência com isso, cada um tem uma visão do que seria um manicômio, e antes da gente conceituar, eu acho interessante que cada um pense um pouco no que seria manicômio para você. Manicômio é só aqueles lugares que serviam de depósito de pessoas que enfrentavam problemas de saúde mental? Manicômio para vocês são as comunidades terapêuticas? O que é manicômio hoje? E o que é manicômio no passado para vocês? Então, para começar, vamos falar de manicômio no passado. Vamos falar, né, segundo Foucault, os primeiros hospícios, os primeiros manicômios, eles surgem no Oriente Médio no século VII. E era uma estrutura de poder que deveria ser, em tese, de cuidado, mas que na prática ela sempre se demonstrou um local de aprisionamento, uma prisão para as pessoas que eram colocadas lá, ao invés de servir como um hospital. Aí, no século XVII, né, 1000 anos depois, os hospícios eles proliferam pelo mundo e abrigam justamente os doentes mentais e os marginalizados de outras espécies da sociedade. Então, essa junção deixa bem claro de que esse espaço nunca foi um espaço de saúde, sempre foi um espaço de aprisionamento. O tratamento que essas pessoas recebiam nas instituições, ele era desumano, sendo considerado pior do que o recebido nas prisões da época. No século XIX, Skirrow, um estudioso dessas instituições, ele relatou da seguinte forma: eles são mais maltratados que os criminosos. Eu os vi nus ou vestidos de trapos, estirados no chão, defendidos da umidade do pavimento apenas por um pouco de palha. Eu os vi privados de ar para respirar, de água para matar a sede e das coisas indispensáveis à vida. Eu os vi entregues às mãos de verdadeiros carcereiros, abandonados à vigilância brutal deles. Eu os vi em ambientes estreitos, sujos, com falta de ar, de luz, acorrentados, em lugares nos quais se hesitaria até em guardar bestas ferozes, que os governos por luxo e com grandes despesas mantêm nas capitais. Gente, eu espero que essa frase dele vocês guardem na cabeça de vocês e tenham formado uma visão mental disso, porque ele está falando do século XIX. E essa imagem, ela vai perdurar. E essa imagem, nós vamos ver em imagem de verdade no século XX no Brasil. E aí, ainda no século XIX, o Felipe Pinel, ele institui reformas e é um dos primeiros a aplicar uma medicina manicomial. Só que o tratamento que ele começa a fazer aí, tentando caminhar para uma direção científica, né, ainda era mais uma prática de tortura do que uma prática médico-científica. Nessa época, eles aplicavam choques nos pacientes sob a desculpa de fazer com que ele passasse por uma sensação intensa e que essa sensação tiraria o paciente de seu estado de alienação. Também eram comuns as práticas de sangria, de isolamentos dos pacientes em quartos escuros, de banhos de água fria, além dos aparelhos que faziam com que o paciente rodopiasse em macas ou cadeiras durante horas, para que ele perdesse a consciência. Gente, só pelo que eu tô narrando aqui, dá pra gente perceber que isso daqui não era um tratamento, né? O que eu falei aqui era uma prática análoga à tortura, né? Não tem outra explicação para isso. Manter uma pessoa trancada, né? Fazer com que a pessoa perdesse a consciência, tudo isso, né, tem nome claro. E pra gente começar então a falar da luta antimanicomial, a gente tem que vir pro Brasil. E antes da gente vir pro Brasil, eu preciso agradecer a Beca, porque esse roteiro só foi possível pelo trabalho de pesquisa dela, pelo roteiro dela, e isso também só é possível porque esse trabalho de produção de roteiro, de pesquisa, ele é financiado diretamente por vocês que são membros do canal e no Apoia-se, tá? Então o dinheiro de vocês vai
tanto para construção de roteiros, para construção de notícias, aqui o conteúdo do canal, mas também, né, para os cortes do canal, para outras coisas aqui que a gente tem um trabalho remunerado, e não só a Beca, né, a Letícia que também colabora com o canal. Então, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve, curta, comenta, compartilha, e se possível, né, pinga aí um cafezinho pra gente aqui no YouTube ou lá no Apoia-se. Indo pro Brasil agora, gente. A gente precisa ir para um local muito específico no Brasil, porque é o local que ficou mais famoso e o caso mais emblemático do que acontecia no Brasil. A gente vai para a cidade de Barbacena. A gente vai mais especificamente para o Hospital Colônia de Barbacena. Ele, que era um local que deveria ser de reabilitação de saúde mental, era na verdade o oposto. Ele tem uma história muito antiga, né? É um hospital bastante antigo, mais do que centenário, e ele serviu de depósito de pessoas que eram indesejadas na sociedade. Para vocês terem uma ideia, só 30% de todas as pessoas que passaram por lá tinham diagnóstico de doenças mentais. A maioria das pessoas eram indesejados da época. Sejam LGBTs, militantes políticos, mães solteiras e também aquele familiar que dava problema, sabe? Aquele que era considerado indesejado, eles eram mandados para o Hospital Colônia de Barbacena. O dia a dia de lá era cruel. Os internos sofriam choque sem anestesia, sofriam formas de torturas, castigos físicos e tratamentos sem diagnósticos, com relatos, gente, muito bem documentados, de que a medicação ela era distribuída de forma aleatória e sem qualquer avaliação individual. Ou seja, gente, eles pegavam os medicamentos ali que causavam torpor, por exemplo, e administravam para todo mundo, entendeu? Então, se alguém estava um pouco mais ativo ou na visão deles mais arredio, eles davam algum remédio que deixasse a pessoa, né, naquele estado, né, praticamente paralisia, apático. Não vou entrar em mérito de quais medicamentos são esses, né? Eu acho que todo mundo sabe o tipo de medicamento que é usado para isso, mas são esses medicamentos que eram usados mesmo para desligar as pessoas ali naquele local. A sociedade brasileira só tomou ciência como um todo do que acontecia ali na década de 60, graças ao trabalho fotográfico de um repórter fotográfico, né, o Luiz Alfredo, que publicou na revista O Cruzeiro fotos daquele lugar. Saibam, as fotos que eu vou mostrar do trabalho do Luiz Alfredo são aquelas que não derrubariam o vídeo, tá? Porque no trabalho dele há fotos muito mais pesadas que as que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa foto ela é bastante emblemática porque ela mostra que era efetivamente um presídio, tá? Como vocês estão vendo aqui, grades faziam com que essas pessoas não podiam sair desses ambientes. Muitas vezes elas não podiam trocar de ambiente dentro do Hospital Colônia. Ele tinha alas, né? A movimentação das pessoas era extremamente limitada. Aqui é um internado bebendo água. Essa água, gente, não era limpa. Isso daqui que a gente tá vendo aqui, ó, nessa parte aqui da foto, é esgoto, tá? Então essa água aqui, sabe lá Deus se ela era limpa ou esgoto do lugar que ele está bebendo. E há várias fotos dessa situação. Várias fotos lá das pessoas, o acesso à água que elas tinham eram esses canos quebrados aqui. Aqui, gente, é uma foto da superlotação de lá, a quantidade de pessoas que tinham. E uma observação, essa foto foi tirada nos anos 60. O auge da lotação do hospital acontece nos anos 70. Então, isso aqui que pra gente já tá mais do que abarrotado de pessoas, aumentou ainda mais no meio dos anos 70 até os anos 80. Aqui, as pessoas abandonadas, né, no pátio do local, muitas delas sujas, e lembrando, eu tô mostrando as fotos que dá pra mostrar. Tem fotos das pessoas efetivamente sem roupa, sujas. Então aqui a gente tá vendo os trapos, porque é o que dá pra eu mostrar. E uma coisa que vocês já devem ter percebido é a cor das pessoas.
Aqui há um recorte muito claro de racismo estrutural da sociedade. A maior parte das pessoas aqui são negras ou pardas. E a sociedade brasileira tem um recorte diferente desse aqui. Por mais que as pessoas negras e pardas componham uma quantidade considerável da sociedade, elas não são a maioria da sociedade. E esse recorte aqui não é o recorte, né, o recorte racial da sociedade brasileira. Então, vocês percebem como o racismo estrutural também é muito forte nas questões de saúde mental e também da exclusão social, porque esse era um local utilizado para exclusão social. Como vocês viram nas fotos, crianças. Esse era um local que tinha tudo, não era só adultos. Mais uma vez, gente, eram pessoas que eram consideradas indesejáveis politicamente ou pela sociedade. Então, tudo ia para lá, inclusive bebês. E, gente, embora essas fotos tenham dado impacto na época, nada ou muito pouco foi feito. Pouco tempo depois dessas fotos saírem, começa a ditadura. E aí, o hospital passa também a receber o maior volume de dissidentes políticos e, coincidentemente, tem o período mais mortal da sua existência. Esse era um local, gente, que era depósito de gente e as pessoas iam para morrer. Não eram para serem tratadas. Era para que a vida delas acabasse o mais rápido possível e o mais longe possível da sociedade. Então, nessa época, o Hospital Colônia ele se consolida como um aparelho de Estado muito útil para a ditadura para remover aqueles que eram considerados indesejados da sociedade. Gente, aí só em 1979, quase 20 anos depois das fotos lá do Luiz Alfredo, é que a gente tem mais uma denúncia contundente contra o Hospital Colônia. Autorizam que o Elvésio Raton, cineasta brasileiro, possa filmar o hospital. E ele faz um documentário denúncia que se chama Em Nome da Razão, com registros fortes em vídeo do que acontecia lá. Eu vou mostrar alguns registros do documentário, recomendo que vocês assistam o documentário, mas saibam, o documentário é muito forte e cheio de gatilhos. E é um documentário curto, ele tem, se eu não estou enganado, pouco mais de 30 minutos, ou 30 minutos, 28 minutos, uma coisa assim. E ele é pesadíssimo. Então, já vou dar o aviso de gatilho. Vou mostrar 3 trechos do documentário que, para mim, ilustram demais o trabalho do Elvésio Raton, tá? E é um documentário brabo, tá? Brabo demais. É um exemplo de documentário. Esse hospital hoje, nem purgatório não é, porque o purgatório é santificante. A alma sai do purgatório e vai pro céu. Aqui, muitas vezes, sai do purgatório e vai pro inferno. O inferno você já sabe o que é. Pois é. Aqui, às vezes, a alma vai pro inferno, tá? Isso é uma pessoa internada lá, dando o depoimento da experiência dela neste lugar. Aqui nós precisamos um padre capelão. Precisamos um médico oculista. Com todos os remédios, todas as coisas de oculares, né? E precisamos também de médico. Nesse pavilhão não tem médico. É preciso de um médico. Para aqui, para esse pavilhão, porque não tem. O médico que trabalha aqui está lá para São Paulo com o filho dele, que está fazendo estágio. E nós precisamos, sem falta de tempo, um padre capelão, que é para os doentes fazer primeira sexta-feira todo mês, como faziam. Antigamente nós tínhamos no Natal a missa do galo à meia-noite. Percebam, nem médico no local tinha. Um pavilhão de saúde mental, né? Não tem médico. É no mínimo estranho isso, né? Já vou avisando que é ladeira abaixo, tá, gente? Cada corte é um pior que o outro, tá? Todas as técnicas utilizadas dentro do hospital pretendem controlar, ao nível do corpo e da mente, uma loucura que extravasa este corpo e esta mente. O objetivo não é a cura nem a recuperação, mas o controle. Se todo hospital usa psiquiatria na base de medicamento, na base de eletrochoque, ela é uma farsa, porque ninguém sai curado com isso. Ninguém. Eu nunca vi um doente mental que fosse curado. Simplesmente
ele é melhorado daquele ponto de agressividade que ele chegou no hospital. Mas é como se fosse dar uma marretada nele. A Sueli é uma indicada à lobotomia, mas ela tem suas fases normais e de inteligência muito mais perspicaz do que a minha. A memória dela é uma coisa fora de série. Então, quem sabe a Sueli, ela está sendo coagida, quer dizer, o sistema está empurrando ela para um corredor que vai chegar lá no final já lobotomizada. Pesado, né? É pesadaço isso. Já tem um motivo para isso acontecer em 79, que a gente vai entrar um pouco mais para frente, de que já começa essa leitura, né, de tudo o mal que a instituição manicômio faz para essas pessoas. E agora, gente, para mim, o trecho mais pesado. Esse daqui é foda. Eu chorei quando eu tava escrevendo o roteiro e assisti esse vídeo aqui, tá? Esse pedaço, né, do documentário. Então já aviso vocês, é pesado. Casei com 13 anos de idade e tive 7 filhos. Então, quando meu marido desapareceu também, eu não sei nem notícia para onde é que ele está. Criei meus filhos na maior dificuldade da vida. Quando meu marido largou, eu fiquei grávida de 4 meses. Então, eu venho lutando essa vida toda. E eu fui feliz no parto dele, não tive problema nenhum no parto dele. Foi o filho que eu mais fui feliz no parto, foi dele. E agora surgiu esse problema que surgiu com ele. Eu criei meus filhos na lavagem de roupa, lutando com a maior dificuldade. Pois é, mãe. Agora não sei como que vai arrumar, porque eles pegaram meu irmão aí na cidade, levaram para lá para Barbacena, e puseram ele naquele hospital, não sabia nem o que estava passando com ele lá. E eles fizeram essa cirurgia nele sem avisar nada para nós, não sabia de nada. Acabaram com ele e era o único filho que ajudava a senhora a tratar da casa. Agora eles fizeram isso, puseram ele nessa situação. Ele não aguenta mais trabalhar para sustentar a casa. Eles falam que foi eu que levei, eles me acusam que foi eu que levei ele para poder ser internado lá em Barbacena. Mas eu nem disso sabia, ninguém da família sabia que ele estava lá sofrendo, amarrado, todo algemado, indo num quarto escuro, molhado, um quarto todo cheio de cocô, xixi, tudo molhado, e eles lá nessa situação. Depois foi eu mais a minha irmã lá, eles pegaram e eu sou Manel, diretor do hospital. Quando a instituição destrói e mata, não há solução de compromisso possível, pois seria um compromisso com a morte, né? Frase do Franco Basaglia aí. Mesmo com todo esse registro, a história de Barbacena, ela foi caindo no esquecimento. Isso é uma coisa importante da gente sempre falar. Por que todo ano a gente faz um vídeo da luta antimanicomial? Por que é sempre importante resgatar isso? Porque a gente esquece. Porque a gente esquece disso. Quantos de vocês já haviam assistido esse documentário antes? Quantos de vocês sabiam que isso foi uma realidade, né, brasileira até praticamente os anos 90, entendeu? Então isso é importante. E eu tô falando isso porque a história de Barbacena foi caindo no esquecimento e acabou retornando agora, né, na década de 10, por causa da jornalista Daniela Arbex, que depois de ver as fotos do Luiz Alfredo, ela decidiu investigar, porque ela entendeu que aquilo ali, as fotos, era uma foto de campo de concentração. Ela escreveu o livro Holocausto Brasileiro e deu origem a um documentário de mesmo nome, que dá para assistir em streaming, e foi lançado em 2015, que faz um trabalho maior ainda do que esse do Raton, de mostrar o trabalho de desumanização dessas pessoas e de como o manicômio não era um local de tratamento. Então, ela, inclusive, entrevista bastante as pessoas que passaram por lá. Colhe depoimentos dessas pessoas, inclusive de funcionários de lá. É um documentário extremamente interessante e é um documentário que ajuda a resgatar esse passado que não pode ser esquecido. E agora ajuda a resgatar em cores e também a registrar a memória de algumas das pessoas que, quando o Raton fez o documentário em 79, eram crianças lá. Tem no YouTube. Então, gente, pra gente começar a explicar a mudança disso no Brasil, a gente tem que falar da reforma psiquiátrica. Nos anos 70, final dos anos 70, uma parcela da sociedade brasileira via e vivenciava o descaso com essas pessoas. Né, eram trabalhadores do sistema, eram usuários do sistema, e a própria sociedade civil, por conta das notícias que circulavam,
passaram a se organizar pedindo por mudanças no como se davam essas internações e como o sistema de saúde aprisionava e apenas dopava os pacientes. Ele nunca curava essas pessoas, ele nunca ajudava na saúde mental dessas pessoas. O estopim, então, se deu com a visita do Franco Basaglia no Hospital Colônia de Barbacena. O Basaglia, ele havia feito trabalhos revolucionários em saúde mental na Itália e era uma voz importante da opressão que a psiquiatria pode exercer sobre a população. Ele tinha sido convidado a palestrar aqui no Brasil em junho e julho de 1979, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E também aproveitaram para levar ele para conhecer a situação calamitosa que era a rede de cuidado de saúde mental no Brasil. Quando o Basaglia falava nesses congressos que ele foi convidado, ele falava bastante sobre o controle que a psiquiatria exercia sobre a população, em especial das classes miseráveis, e expunha o uso perverso do discurso científico, que era muito utilizado na época, né, para defender essas formas de tortura que aconteceu no manicômio. Porque o manicômio, ele era, na verdade, a gestão das massas de indesejáveis do ponto de vista econômico. Na figura daqueles que não produzem, social, na figura daqueles que não seguem a ordem moral, e político, na figura daqueles que não obedecem ao regime vigente. Então, esse era o grande intuito, né, da existência dos manicômios. Ele relatava também as mudanças de papel conquistadas junto aos trabalhos do manicômio de Goriza, que permitiram a melhoria nas relações entre profissionais e pacientes, e também no manicômio de Trieste, que em 8 anos ele conseguiu diminuir a população de 1.100 internos para menos de 100. Também na Itália, pelo trabalho de todo mundo, né, da luta antimanicomial na Itália, foi promulgado a Lei 180, que impedia a construção de novos manicômios e incentivava a desativação daqueles que existiam e extinguia a atribuição de periculosidade à doença mental. Essa abordagem italiana, gente, inclusive, passou a ser recomendada pela OMS já na década de 70, né? Mais especificamente em 73. Então passou a ser uma recomendação mundial de que se começasse a desativar os manicômios, né? E começasse a se tratar a saúde mental de uma forma totalmente diferente, né? A efetivamente cuidar da saúde mental. Isso em 73. A gente está falando aqui agora de 79 no Brasil, com o vídeo que a gente viu de 79. E o intuito do Basaglia aqui no Brasil era que esses eventos incentivassem que seus ouvintes abandonassem a discussão e promovessem as mudanças. Ele dizia que era contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática. E é uma frase bem interessante mesmo. Só que mesmo ele tendo a experiência que ele teve na Itália, quando ele visitou a estrutura de saúde mental no Brasil, e em especial o Hospital Colônia, ele ficou chocado. E a ele é atribuído a frase de que aquilo ali não era um hospital, era pior que um campo de concentração. Para vocês terem ideia, uma pessoa que estava ligado, né, a toda a questão da saúde mental, que pegou a saúde mental no seu pior estado na Itália, quando vê a situação da colônia, compara com um campo de concentração. Para vocês terem uma ideia do que se fazia aqui no Brasil com essas pessoas. E aí, né, por conta das recomendações da OMS, dessa visita do Basaglia que vira um estopim, né, para essa discussão, começam a surgir movimentos antimanicomiais no Brasil nesse finalzinho da década de 70. Principalmente com o surgimento do movimento dos trabalhadores em saúde mental, o MTSM. Na década de 80, gente, esses movimentos impulsionados pela discussão que estava vindo da Constituinte de 88 e da possibilidade de criação do SUS, esses movimentos desembocam, né, num manifesto de práticas e de tentativa de mudança da saúde mental, que inclusive foi feito em Bauru, aqui em Bauru, e é conhecido como Manifesto de Bauru. E ele tem alguns pontos bem bonitos e acho que importantes aí desse manifesto. Contra a mercantilização da doença.
contra uma reforma sanitária privatizante e autoritária, por uma reforma sanitária democrática e popular, pela reforma agrária e urbana, pela organização livre e independente dos trabalhadores, pelo direito à sindicalização dos serviços públicos, pelo Dia Nacional de Luta Antimanicomial em 1988, por uma sociedade sem manicômios. Então esse manifesto ele surge no finalzinho de 87 como esse grito. 350 pessoas aproximadamente, né, ocuparam as ruas aqui de Bauru, profissionais da área da saúde, para manifestar e levantar esse manifesto, para deixar bem claro que precisava dar um basta, né, nos manicômios e precisava efetivamente começar a construir a saúde mental, né, pública brasileira de uma maneira que não essa que era feita. Só que, gente, a história da luta antimanicomial brasileira ela é longa e ela é triste, porque esse grito ele não é implementado logo em seguida. Para vocês terem uma base, só em 89 que é apresentado um projeto de lei para fazer a reforma psiquiátrica e aí sim dar direitos aos internados, às pessoas que sofrem de problemas relacionados à saúde mental. Vocês acham que esse projeto em 89 ele foi aprovado rapidamente? Ele foi discutido? A sociedade teve interesse de andar com ele? É claro que não. Ele só foi, gente, ser aprovado 12 anos depois. Ele só foi ser aprovado em 2001. Então, só a partir de 2001 que, por mais que a Constituição Federal garantisse que essas pessoas eram pessoas, só em 2001, na prática, que a gente passa a ter uma lei que diz como tratar essas pessoas, que direitos elas têm. Porque por mais que a gente tenha uma Constituição que diga esses direitos, precisou de 12 anos para que existisse uma lei para falar, peraí, elas têm direitos, mas não estão sendo cumpridos, e é isso que deveria ser feito. Então eu vou passar rapidamente aqui com vocês a lei, porque ela tem pontos importantes. Esses pontos importantes deixam claro que ela não é seguida até hoje, tá? Rapidinho aqui com vocês, gente. Olha só. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento de saúde consentâneo às suas necessidades. Percebam isso. É lei, gente. Todo mundo que sofre de transtorno mental deveria ter acesso ao melhor tratamento de saúde. Pergunto pra vocês, tem? É isso que tá na lei. E quando eu pergunto esse tem, eu pergunto uma outra coisa. Na última década, vem sendo ofertado comunidade terapêutica para as pessoas, que é de conhecimento de que não é tratamento de saúde. Não é nem tratamento de saúde, quem dirá melhor tratamento de saúde. Ser tratado com humanidade e respeito no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Ou seja, o foco no tratamento da saúde mental é beneficiar a pessoa acometida desse problema. Não é para isolar essa pessoa da sociedade. Isso daqui deixa bem claro. A gente não pode remover pessoas da sociedade. A gente precisa tratar da saúde dessas pessoas. A pessoa precisa se beneficiar com aquilo que é oferecido para ela. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. E eu pergunto de novo, é uma pergunta retórica para vocês. É isso que acontece hoje? É isso que vem acontecendo em várias cidades hoje no Brasil? Ter garantido sigilo nas informações prestadas. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Gente, uma pessoa internada não pode ser cortado a comunicação dela do mundo. Eu nem preciso falar para vocês a quantidade de casos que tem em comunidades terapêuticas de pessoas que ficam isoladas do mundo. Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Tá? Gente, isso daqui é para ser a regra. E aí eu quero falar para vocês, o governo Bolsonaro deu R$1 bilhão para comunidades terapêuticas que não fazem o que está na lei.
Mas eu quero chegar num outro ponto importante, que isso aqui é base para o que a gente vai ver depois. A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do estado onde se localize o estabelecimento da internação, né? E a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tem ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando dá a respectiva alta. Gente, isso aqui é muito importante. Toda internação involuntária, ela precisa ser comunicada ao Ministério Público Estadual. E aí eu pergunto para vocês, será que isso é feito? Eu perguntei se isso foi feito porque a gente chega na nossa realidade. A gente está fazendo todo um contexto histórico para chegar no dia de hoje. Com o aumento do reacionarismo, há um movimento muito grande na direita de tentar reverter essas conquistas mínimas nossas, né? Então, esse desmonte dos manicômios que foi essencial, ele tá a uma revogação de leis e a um interesse de algumas pessoas de retornar dentro de uma sociedade capitalista, dentro de uma sociedade que opera sobre uma ótica e realidade burguesa. A gente tem que lembrar que essas pessoas, no final do dia, dentro do capitalismo, podem ser mercadorias, podem ser algo que se ganhe muito dinheiro com elas. Então, isso é um aviso para que a gente sempre se lembre de que qualquer legislação minimamente progressista, ela pode ser revogada e qualquer programa de atenção à saúde mental pode facilmente ser desmontado ou cooptado. O exemplo das comunidades terapêuticas, né? Que se colocavam como algo voltado à saúde mental e, na verdade, é só a prática religiosa disfarçada de saúde mental, com muitas outras coisas ali envolvidas. E para por aqui? É óbvio que não para. Com o desmanche do SUS, né, com o congelamento orçamentário advindo do Temer, é óbvio que as práticas de atenção à saúde mental, elas têm sua verba diminuída ou congelada, na maioria dos lugares. É óbvio que com essa direita ultra-reacionária, começam a surgir projetos higienistas para transformar aqueles que são indesejáveis, normalmente, né, as pessoas que são usuárias de drogas, né, em mercadoria. Em 2014, gente, o Fábio Belloni, que foi professor, ele já faleceu, tá? Ele foi professor, psicólogo e importante militante das lutas antimanicomiais. Ele deu uma entrevista que, 10 anos depois dela, ainda se mantém a fala dele. O que temos de retrocesso é esse fenômeno criado em volta das pessoas em situação de rua, dos usuários de crack. Construíram no imaginário popular que isso é um fenômeno novo, que há muita gente nessa situação e de que, então, precisamos ofertar uma nova política de saúde mental. O certo seria incorporar os usuários de álcool e outras drogas dentro dessa rede psicossocial, por meio dos CAPs, que atendessem essa população. Mas o apelo da classe burguesa, dos interesses imobiliários, da higienização social, acabou consolidando um retorno dos manicômios, que hoje se chamam comunidades terapêuticas. Elas têm a mesma lógica dos manicômios, de tirar o sujeito da circulação e segregá-lo, afastá-lo das relações sociais. Isso vai contra tudo o que se pensou para a saúde mental, porque compreendemos que aqueles que sofrem psiquicamente precisam estar nas suas relações sociais, porque a sua diferença não impede de estar trabalhando, fazendo suas atividades, trocando com seus familiares. Além disso, vivemos num estado laico, e essas comunidades, na sua maioria, têm viés religioso. Sem o cuidado com saúde mental, se oferece o culto em busca da cura. Se isso não for a barbárie, é pelo menos uma vergonha. Isso não só vai contra os princípios da reforma psiquiátrica, mas até da Constituição brasileira, já que vivemos num Estado laico de direito. Essa fala dele, gente, inclusive, é corroborada por uma pesquisa feita em 2017 que demonstra que 89% das comunidades terapêuticas tinham atividades obrigatórias de estudo bíblico
e em 88% delas era obrigatório oração e recebendo dinheiro do Estado brasileiro, que deveria ser laico. Acham que param por aqui? Acham que param só pela questão das comunidades terapêuticas? Infelizmente não para por aqui. Esse retrocesso também, ele vem sendo escancarado nos últimos anos por projetos higienistas que vêm sendo ou falados por algumas pessoas, caso do Eduardo Paes, que em 2023 deu declarações a favor de medidas para internar pessoas adictas em situação de rua. Em fevereiro de 2024, a Prefeitura de Florianópolis aprovou projeto de lei para internar pessoas em situação de rua de forma compulsória, desrespeitando o que está na lei da reforma psiquiátrica, conforme denúncia do Ministério Público de Santa Catarina. Então, Paulo, em fevereiro deste ano, a Câmara de Vereadores aprovou, após 2 votações, um projeto de lei aí que permite a internação involuntária de pessoas em situação de rua, né? O projeto prevê, então, que essas pessoas nessa situação sejam encaminhadas para tratamento após uma avaliação médica. Mas de lá para cá, segundo o Ministério Público, não há informações de como o Poder Público Municipal está executando as ações previstas nessa lei aprovada lá em fevereiro. Se o Ministério Público não tem as informações, significa que alguém está descumprindo a lei, não é verdade, gente? É isso que é escancarado aqui. O Ministério Público, que está lá na legislação, que era para receber as informações de internação, não está recebendo lá em Santa Catarina. Vocês percebem como não basta ter lei? Dentro do Estado burguês, existe lei que vai ser cumprida e não vai, e isso vai depender da sua classe social, da sua cor de pele. Isso fica muito escancarado com o funcionamento da nossa sociedade. E a gente não para por aqui. Infelizmente, na esfera federal também, há tentativas da extrema-direita de retrocessos consideráveis. Encabeçada pelo deputado Carlos Jordi, do PL, existe projeto de lei que tenta alterar a lei da reforma psiquiátrica, aquela lei que a gente mostrou lá atrás, para enquadrar pessoas que cometam crimes e sejam qualificadas como doentes mentais para internação compulsória. O Carlos Jordi quer que essas pessoas que eventualmente cometeram um crime e precisem de tratamento de saúde mental, ou seja, são pessoas doentes, ou façam num ambiente prisional, tá? É esse o projeto dele, ou seja, a volta efetiva do manicômio. E obviamente que não para por aí, porque o MBL, ele não pode ficar parado nisso. Quando o MBL vê que o Carlos Jordi faz essa proposta, ele não pode perder esse espaço, e aí o Kim sobe na tribuna e defende esse projeto. Mas ele não defende de qualquer maneira, ele não defende concordando com o projeto. Ele defende fazendo pânico moral. Eu não vou ler o que o Kim falou, mas eu vou colocar o exemplo do pânico moral que ele fez para tentar forçar o Congresso a discutir a aprovação do projeto de lei do Carlos Jordi. Então esse é o nível da nossa querida extrema-direita, do querido MBL aí, que para eles é mais do que interessante o retorno dos manicômios e que exista um lugar, né, para colocar as pessoas que são indesejáveis na sociedade. Gente, isso deixa muito claro uma coisa. Esses projetos, eles são negacionistas. Essa galera reacionária, eles negam pesquisas, estudos, os órgãos de saúde brasileiros e a própria OMS, né, que desaprova a internação compulsória. E afirmam que a internação compulsória não é efetiva para ajudar as pessoas que precisam de atenção de saúde mental. É importante isso. Tem estudos atrás de estudos. Não é algo que a esquerda inventou, a esquerda que defende. Tem estudos, tem ciência por trás. E sim, nós defendemos isso, né? Nós defendemos o tratamento humano e digno dessas pessoas. Mais ainda, eu entendo ainda que a gente precisa de um tratamento na raiz disso. Eu entendo que só com uma mudança da sociabilidade que hoje existe no Brasil que será possível executar isso que está na nossa Constituição e nas nossas leis, que era para ter tratamento digno para essas pessoas, para ter o mínimo de condições dessas pessoas viverem na nossa sociedade, ocuparem o espaço que é delas
por direito. Quando a gente estava fechando o roteiro, gente, pelo menos surgiu uma notícia boa. Por mais que a gente tenha toda essa tentativa de retorno dos manicômios, o governo Lula deu uma notícia boa. Olha aí, né? Difícil acontecer, mas aconteceu, né? O Conselho Nacional de Assistência Social decidiu cortar os fundos que o governo repassava às comunidades terapêuticas. E essa decisão é muito importante porque, como eu falei, quase 5 mil comunidades terapêuticas usufruem do dinheiro do governo e já receberam ao todo mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão esses que poderia ter sido utilizado para fortalecer as ações de saúde mental do SUS. Então, quem sabe agora esse dinheiro passe aí para um lugar que é importante, que vá, né, para os CAPs, que vá para o SUS e para a saúde mental. E para encerrar, gente, eu preciso deixar uma frase que ela é falada no documentário Em Nome da Razão. E essa frase eu achei muito bonita do documentário e acho que ela tem que nortear bastante a nossa luta contra esse tipo de instituição e contra qualquer forma de higienismo. Incapazes de suportar as diferenças, demonstramos no hospício todo o nosso poder de opressão.